Fala, nação tricolor ligada no Sou Mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área, tô aqui para começar mais um vídeo, dessa vez mais um plantão tricolor com as últimas informações do Esquadrão de Aço para você, torcedor do Bahia, ficar muito bem informado. Chegou, já sabe, deixa seu like, se inscreve, ativa o sininho e compartilha, no mínimo 3 conteúdos por dia aqui no canal e claro, manda para todo mundo para dar aquela força pra gente. Agradecimento especial aos nossos parceiros, aos nossos patrocinadores, Betsu, Pirambeira, Red Burger, Loja Turma Esportes, Nuvem Energia, Fox Pneus, junto com a gente nessa empreitada. Muita promoção de Black Friday rolando aí, tá? Nuvem Energia, Fox Pneus principalmente, tem muita coisa legal acontecendo. Vai lá visitar o Instagram deles. Meus amigos, vamos começar o nosso plantão tricolor de hoje falando sobre ele. Santiago Arias. Se o torcedor tricolor estava na expectativa de ver Luciano Juba sendo aproveitado, sendo utilizado nessa data FIFA, se frustrou, infelizmente, por decisão de Carlo Ancelotti, mesmo depois de toda a propaganda feita em entrevista coletiva, e viu Arias, que ao que tudo indica não vai permanecer para a próxima temporada, deve estar indo para os seus últimos jogos vestindo a camisa do Bahia nessa reta final de Brasileiro da Série A, ser utilizado como titular nas duas partidas. Contra a Nova Zelândia e a Austrália, a Colômbia ganhou com autoridade, diferente da seleção brasileira. Os dois jogos, esse de ontem contra a Austrália, foi 3-0 e Arias participou ativamente do jogo, e no primeiro jogo especificamente, além de ter participado do jogo, participou da construção do resultado, dando uma assistência importante ali para o primeiro gol da partida, tá? Arias não deve retornar a tempo de ser aproveitado perante a equipe do Fortaleza. Gilberto deve ser o titular, mas há uma mobilização sendo feita por Luciano Juba, que chegou no período da manhã em São Paulo e já se desloca para Salvador no momento que a gente está gravando esse vídeo para poder se apresentar junto ao grupo. Dificilmente pegará alguma atividade, deve fazer alguma atividade específica, regenerativa, para que ele possa jogar amanhã contra o Fortaleza, tá? Apanhado geral, apanhado importante para situar você, torcedor tricolor, que nos acompanha. Eu também quero situar você, torcedor tricolor, a respeito do jogo das quartas de final da Copa do Mundo Sub-17. A gente tem feito uma cobertura especial junto à Casa TV lá no Instagram da seleção Sub-17. Temos 3 jogadores do Bahia, então isso acaba trazendo mais propriedade para que a gente possa argumentar sobre esse assunto. E o próximo jogo já está definido, é contra a seleção do Marrocos, atual campeã mundial Sub-20, que vem num processo emergente extraordinário em desenvolvimento de atletas jovens, tá? E o desafio é difícil, é complicado. O histórico do Brasil não é extremamente favorável contra as seleções africanas no Mundial Sub-17. Os 2 jogos que o Brasil avançou até aqui, Paraguai e França, essa classificação se deu nos pênaltis. Então tem tudo para ser mais um jogo tenso, mais um jogo complicado. E mais uma vez, nossos atletas, principalmente Del e Juan Pablo, que estão sendo utilizados no time titular. Tujampa hoje é suplente de João Pedro, goleiro do Santos, que vem muito bem, tá voando. Agarrou 6 de 13 pênaltis, tá? 6 ou 8? Acho que 8, né? De 13 pênaltis. Tá voando, jogando demais. Então teremos esse próximo desafio contra a seleção do Marrocos. Na próxima sexta, boa oportunidade para a gente poder assistir, acompanhar e torcer, não só para os nossos moleques de aço, nossos pivetes de aço, mas para a seleção brasileira em mais esse desafio, porque o Sub-17, mesmo com alguns perrengues, tem dado mais alegria do que a equipe principal da seleção brasileira. Meus amigos, minhas amigas, Aloísio Chulapa visitou ontem o CT Evaristo de Macedo para poder reencontrar seu ex-companheiro de equipe no São Paulo, Rogério Ceni, e para fazer uma resenha especial com ele. Vamos ver aí um pouquinho de como foi essa chegada de Chulapa. Não. Desculpa, dona. Você legal aí a camisa 01, né? E teve outra camisa também do número que o Chulapa usava, que é 14. Meu amiguinho. Ele tem um presente pra você. Acabei de fazer pra você. Tá bem? Ó, vai servir pra você direitinho, valeu? Deus me deu o privilégio de 5 mundial. Ó, o Chulapa jogou com o Eli José também, né? Só que o Eli José era novo na época. Eu preciso que você coloque do seu lado,
Nestor também, né? Tem boa relação. Alexandre. Tá aí, rapaziada. Muito legal, muito bacana. Aloysio Chulapa, uma figura do futebol brasileiro, né? Gente boa da melhor qualidade, podendo reencontrar amigos nessa trajetória do futebol, né? Que jogaram com ele, que estiveram ao lado dele, como William José e Rogério Ceni. Muito bacana, muito legal. Chulapa, que inclusive ontem estava no Pirambeira, que é nosso parceiro do Sou Mais Bahia, curtindo um pouco da Bahia, né? A gente até cogitou fazer um conteúdo com o Chulapa, mas a agenda estava corrida ontem a gente teve programa, né? Teve Zona Mista e várias outras atividades aí. Mas enfim, legal demais a gente ver nosso querido Chulapa, junto com os nossos atletas. Meus amigos, minhas amigas, outro destaque do nosso plantão tricolor de hoje. Finalmente, que demora, hein, bicho? Finalmente a CBF, a Confederação Brasileira de Futebol, definiu as datas e os horários das últimas rodadas. A gente está indo já para os 5 últimos jogos. Já teve time que jogou, né? O Sport contra o Botafogo. Hoje tem outros jogos, como o do Vitória da Bahia contra o Palmeiras, e a gente ainda não tinha definição das últimas rodadas. O que é bizarro, né? Mas tá aí, últimas rodadas definidas. Nosso querido Fefo traz aí a informação oficializada pela CBF. 37ª rodada, jogo entre Bahia e Sport, confirmado para o dia 3/12, uma quarta-feira às 20 horas. E na 38ª rodada, Fluminense e Bahia, a última rodada, todos os times jogando no mesmo horário, dia 7 de dezembro, domingo, às 16 horas, tá? Então, temos já as últimas rodadas definidas contra Sport e Fluminense. Beleza? Se organize, pegue a visão, adiante seu lado. Já temos, inclusive, 37 mil ingressos vendidos para a partida contra a equipe do Fortaleza. E o check-in também já está aberto para o jogo contra o Vasco no final de semana. Provavelmente 2 jogos com mais de 40 mil torcedores cada. Bahia e Fortaleza no feriado, Bahia e Vasco no domingão. Então vamos que vamos, lotar a fonte, buscar essa classificação, essa vaga direta para a Libertadores da América, porque com o resultado do Botafogo ontem perante o Sport, um resultado já esperado, né, mas que poderia ser diferente, o Sport vacilou no final, o Bahia acabou caindo para a 6ª colocação e tem totais condições de retomar o 5º lugar na quinta-feira. Outro destaque, gente, do nosso plantão tricolor de hoje que eu queria trazer aqui para vocês é a nível de curiosidade, mais do que curiosidade do que qualquer coisa. Vocês lembram desse cara que tá aparecendo na sua tela? Esse cara é Matheus Reis, campeão da Copa do Nordeste com o Bahia em 2017. Era reserva de armeiro, não veio com uma expectativa tão grande, não performou no nível que se esperava. Só que na Europa ele se firmou e agora está se destacando há algum tempo, na realidade, no esporte. Não à toa, já tem 30 anos de idade, né? E a galera da Hora do Flu trouxe a seguinte informação. O Fluminense vem mapeando o mercado atrás de laterais esquerdos. O nome que é monitorado pelo Fluminense é o lateral Matheus Reis, brasileiro de 30 anos que joga no Sporting de Portugal desde 2021. Com 208 jogos, 3 gols e 10 assistências, jogador versátil, que atua como lateral esquerdo, zagueiro pela esquerda e meia esquerda. Está em fim de contrato até junho de 2026 e deseja retornar ao Brasil. Foi procurado pelo Palmeiras em agosto de 2025, porém o Sport não quis liberar o jogador sem uma compensação financeira, o que pode facilitar uma possível liberação do jogador em janeiro de 2026 é o fato de que o jogador, após uma lesão muscular, ter perdido sua titularidade e ter atuado pouco nessa temporada. O jogador é muito bem avaliado pelo scout do clube, né, do Fluminense, principalmente por seu poder ofensivo e pela força física. Quero saber aqui da galera, quem lembra de Matheus Reis? Fala aí nos comentários, a parte interativa aqui do nosso vídeo, né, da nossa resenha. Você lembra de Matheus Reis? Fala pra mim nos comentários. Ele, inclusive, dá assistência para Juninho no jogo de ida da final da Copa do Nordeste de 2017 contra o Sport lá na Ilha do Retiro. Jogo em que o Bahia empatou de 1-1, depois veio aqui na Fonte Nova, ganhou de 1-0 com aquele gol antológico, né, emblemático de Edgar Júnior com assistência de Armeiro. Tá aí, meus amigos, Matheus Reis podendo voltar para o futebol brasileiro, podendo voltar para o Brasil, só que para o Fluminense. Não é um jogador ruim, não. Hoje tem até um nível para poder atuar num time ali, né, de meio de tabela para cima no futebol brasileiro, né? Mas eu nem cogito nenhuma possibilidade, porque a gente espera subir mais o sarrafo. Temos também o Matheus Bahia, que pode voltar de empréstimo, que tem um nível ok também, né? Não para
chegar e ser a peça de reposição ideal para a posição para Juba ali e tal. Mas enfim, é um tipo de posição para a gente observar, para a gente analisar, para a gente acompanhar, porque Borducci não performou ainda no nível ideal, apesar de ter evoluído nas últimas partidas. E tem um Juba que vem se destacando muito, jogador de seleção brasileira, então, enfim. Meus amigos, se gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreve, ativa o sininho e compartilha. Um abraço, até a próxima. Eu sou Mais Bahia, eu sou Mais Nordeste. E você?